Oi, meus feltrinos e feltrinas. Se você está aqui de novo nesse canal, te agradeço pela sua presença. É uma honra fazer reportagens para vocês, porque vocês certamente gostam de jornalismo. Se você não caiu aqui de paraquedas, eu sou o Ricardo Feltrin e esse canal é de jornalismo e entretenimento. E no jornalismo sou eu, não tem mais ninguém aqui. Eu e a Isabelita, minha gata. Eu faço só matérias exclusivas. Tudo que eu apresentar para vocês aqui é exclusivo. Quem acompanha esse canal já sabe que eu estou fazendo algumas coberturas que ninguém mais está fazendo, e uma delas é da denúncia da Dani Calabresa e outras 7 mulheres contra o Márcio Smelling, denúncia feita em 2020. É um caso longo, tem uma playlist aqui embaixo onde você pode se inscrever e dar o seu joinha, e tem uma playlist só sobre o caso Calabresa. Caso Smelling, caso Calabresa. Então eu não vou contar tudo de novo, mas hoje eu quero tentar responder uma pergunta que é a que mais tem sido feita para mim nos últimos 2 anos. Mas um monte de vezes. Até gente na rua já me reconheceu e veio perguntar. Outro dia veio uma moça lá num café que eu estava, ela falou: nossa, estou acompanhando isso, que coisa estranha. Porque é um caso escabroso, né? Começou de um jeito, um escândalo, uma pessoa apontada como um monstro sexual, um predador, um perseguidor, um aproveitador, e depois as coisas vão mudando conforme você vai vendo todas as provas que eu trouxe ao longo de 2 anos. Inclusive provas que têm dezenas de mentiras dentro da acusação. Inclusive mentiras desmentidas pelas próprias vítimas. Mas de qualquer forma esse caso explodiu mesmo ali em dezembro de 2020 com uma publicação enorme, uma reportagem na revista Piauí que desenhava o Márcio Smelling como um predador sexual. Eu comecei a investir nisso porque eu acreditei também tanto na denúncia delas como na reportagem, e aos poucos fui descobrindo, horrorizado, que era uma peça de ficção, que foi uma coisa assustadora, e você entra aí na playlist se você quiser saber passo a passo. Então vou responder essa pergunta que as pessoas fazem o tempo todo, escrevem, amigos. Aqui por que, Feltrin, que a Dani Calabresa iria acusar o Márcio Smelling? Por que ela ia fazer um negócio desse se não fosse verdade? Bom, eu só posso fazer uma conjectura, porque eu não estou dentro da cabeça dela. Eu tento falar com ela desde janeiro de 2020, não fala comigo, ok. Então, o que eu vou falar aqui é baseado em tudo que eu descobri nesses 2 anos e 3 meses de investigação que eu estou afundado nisso, né? De documentos, vídeos, áudios, ouvi testemunhas, pessoas presentes, fui nos lugares, enfim. Então, vamos lá. Por que a Dani Calabresa acusou ele? Eu, na minha visão, vejo, a Dani Calabresa vai fazer denúncia contra ele de assédio moral. É assim que começa esse caso, no 2º semestre de 2019. Tem link aqui embaixo. Ela vai fazer essa denúncia depois que ela é retirada de um projeto chamado Fora de Hora, que vocês acompanharam. Na verdade, não é nem o Fora de Hora, são 3 momentos da Dani Calabresa. Eu vou ler aqui para vocês. A primeira coisa acontece, vamos lá, vou pegar aqui. Em 2016, eu vou ter que voltar ao tempo, tá bom? Em 2016 aconteceram várias coisas na carreira e na vida da Dani Calabresa. A primeira, mais grave, foi que ela foi traída pelo Marcelo Adnet em praça pública, um escândalo, uma humilhação, porque ele foi filmado, fotografado, enfim. Ele já tinha feito isso 2 anos antes. Ela estava muito mal desde 2014 até 2016, ele faz isso de novo, e ela perdoou em 2014, ela tentou perdoar em 2016, segundo eu apurei também, mas não conseguiu. Em 2017 eles se separam. Nesse momento acontece, você veja como as mulheres ajudam umas às outras, né? Sabendo que estava acontecendo tudo isso, a ex-diretora da Globo, Sininha de Paula, oferece 2 programas para Dani Calabresa no canal GNT. E ela aceita. O problema
é que as duas fizeram isso sem falar com nenhuma chefia. E principalmente sem falar com o chamado DA, Departamento de Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico. O que é o DA? O DA é o que controla todo aquele relacionamento entre as produções, entre os atores, já falei isso, eles são pau para toda obra. O DA funciona desde como terapia, pode ir lá acusar alguém, denunciar, pode fazer tudo. E é o DA quem decide, aliás, quem fica e quem sai da Globo. Apesar de elas falarem o tempo inteiro que o Márcio Smelling decidia a carreira delas, isso é tudo cascata, quem manda é o DA. E aí a Sininha de Paula convida a Dani Calabresa para fazer esses programas, ela aceita. E aí o que acontece? O DA fica sabendo e manda uma mensagem para o Maurício Farias, que era o diretor de humor da Globo, porque a Dani Calabresa não era do GNT, era da Globo. Ela aceitou um convite e eu vou ler para vocês aqui embaixo vai ter o link, vocês vão poder ver os e-mails, a fotografia dos e-mails. Tá aqui, em junho de 2016 é mandada uma mensagem do Maurício Farias para o Márcio Smelling. Ele fala assim, tá sabendo desse convite? Abraço, Maurício. E aí aparece já o DA falando assim, Maurício e Márcio, tudo bem? Convite para Dani Calabresa, programa no GNT. Falei com a Mônica que pediu a avaliação de vocês antes de respondermos. Bom, aí tem a outra resposta aqui do Márcio Smelling, falando. Dani disse que foi meio constrangida dizer sim há uns meses, mas até agora não sabe para o que ainda vão se reunir com ela, mas eu disse então que a gente esperaria o ok dela, que ela não era obrigada, mas esperemos então. Aí a UDA continua cobrando, falei, escuta, eu vou ler aqui também. Eles estão falando, vou resumir aqui, o que o DA fala assim, escuta, como é que ela pode ter aceitado isso? Né? Então, para se justificar, como eles também não sabiam de nada, a Sininha de Paula tem que se explicar também. Por que você convidou ela? Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Uma baita quebra de hierarquia dos dois lados, tanto da dona Sininha de Paula quanto da dona Calabresa. E aí, o Márcio Smelling era cobrado, perguntou para ele, escuta, mas você deixou ela aí, você falou que tudo bem ela aí pega mal para mim, e a pessoa do DA, chefe do DA, perguntou para o Smelling que ele estava achando de tudo isso, ele falou assim, eu nunca falei com a Sininha ou qualquer pessoa sobre a ida da Dani, ninguém ouviu. Esse papo de se ela quiser, eu só falei com a própria Dani, como te falei para Mônica, né, do DA, porque eu não quero que ela fique querendo ir uma vez que já foram direto nela, o que eu acho um desrespeito. Sei que o Maurício falou com a Sininha, mas como não está como posto. E aí o DA responde, exatamente o que eu vou responder. A Sininha está errada por ter ido direto, isso não pode. Mas antes de reiterar o que eu já havia dito, que não era para Dani Calabresa ir, eu preciso saber qual foi a posição do programa, senão eu fico incoerente. Então vamos lá, só para resumir tudo isso que aconteceu. A Dani Calabresa não vai fazer os programas no GNT, porque teve toda essa zona ali dentro. Isso aqui em algumas empresas é caso de suspensão, advertência, porque está tendo quebra de hierarquia. Então ela perde esses programas. Então imagina, isso aconteceu em 2016, ela fica puta com o Smelling porque ela acha que foi ele que fez isso com ela. Aí vai indo, ela tem o papel dela na escolinha, ela vai acompanhando as coisas. Chega até 2019. 2017 tem aquela coisa da festa. O que aconteceu em 2016, além disso tudo, é que ela se separou do Adnet, certo? Então ela entra num processo depressivo. Muitas pessoas que eu falei, inclusive pessoas próximas dela, ela ficou muito, muito abalada pela separação do Adnet. E a partir de 2016, até o início de 2019, até o final de 2018, ela vai enfrentar o Adnet num processo doloroso judicial, que ela ficou realmente arrasada. Tem mensagens dela trocadas, inclusive com o Smelling, ela estava tão mal que o Smelling chega a modificar o organograma, o cronograma de gravações para ela fazer rápido, fazer sozinha, para não ficar no Rio sozinha, porque ela ficava triste, ela estava mal. E aí vamos lá para 2018, começa essa história
teve aquela festa que eu já falei, que ela disse que ele fez um monte de coisa com ela e está desmentido em provas. E eles continuam trabalhando junto, ela continua mandando mensagem para ele, frufru, tudo clima de carinho, clima carinhoso. E algumas brincadeiras até eróticas dos dois lados, mas mais até do dela. Emoji, essas coisas. Então, ela já está brava com o Marcus Melling, ia falar outra coisa, ia ter que colocar pi, ela está brava com o Melling, aconteceu isso. Vai continuar gravando. Chega 2018, começa o projeto do Fora de Hora, que vocês lembram, era do Paulo Vieira, e era com a Dani Calabresa. A Dani Calabresa está nesse projeto, vinda dessa depressão, por isso que eu tenho que explicar tudo, com o Marcelo Adnet. Ela está tão mal que ela começa a modificar o comportamento dela com os colegas dentro da Globo. Isso várias pessoas me falaram. Sabe, redatores, atores, ela estava muito mal. Quando começa esse projeto do Fora de Hora, era um projeto meio parecido com o velho Furo MTV, certo? Ela não queria o Paulo Vieira, ela queria o Bento Ribeiro, que era o cara que fazia o Furo MTV com ela lá na MTV, lógico. E a Globo falou não é o Melling que falou não, foi a Globo, falou, não querem ele, pronto, vai ser o Paulo Vieira. Então, eu acho que já foi deselegante aí com o Paulo Vieira de fazer isso, mas de qualquer forma, ela começa a tratar as pessoas de uma forma agressiva. Compreensível, porque vinha de uma separação horrorosa, sabe, de uma humilhação que ela passou em 2014, 2016 de novo, sofrendo pressão, sabe, separação assim é dolorosa. Então ela estava muito mal. E aí, compreensível, estava insuportável com os amigos, ao ponto, se vocês olharem, eu vou mostrar, tem foto aqui dela, tem um dia que eles vão fazer a leitura do projeto do Fora de Hora, não é um piloto, é leitura, né? Na casa do Melling, tem umas 20 pessoas lá. E nesse dia a Dani tá péssima, porque ela, além de tudo, ela se encontra com o Marcelo Adnet, que também está no projeto. Então, se vocês olharem a foto que eu tenho depois, não para o vídeo, não, pode parar o vídeo, olhar a foto e voltar aqui. Já fizeram isso? Então tá bom. O Marcelo Adnet encontra com ela e ela está muito deprimida com todas essas coisas acontecendo. As pessoas não tinham ido reclamar dela ainda, mas ela estava sendo agressiva. E nesse dia ela vai muito mal na leitura. E o Marcelo Adnet, que é um baita cara talentoso, inegável, como vocês dizem, gostam dessa expressão, arrasa na leitura, o que deixa ela pior ainda. E aí ela começa a culpar os redatores por ela ter ido mal. Não, eu quero um redator só para mim, eu não gosto desse daí. Tanto que ela magoa os redatores que estavam no projeto, ao ponto de aí juntar algumas pessoas do projeto e falar assim, a gente não quer ela mais, não dá para trabalhar com ela. Ou ela, ou a gente sai. Porque pode fazer outro projeto, tá entendendo? Não estão dando um ultimato pro Márcio Melling. E aí, a pressão, ele decidiu, falou, estou ajudando, estou trocando de horário, estou fazendo um monte de coisa, a pessoa ainda vem aqui no projeto. E ainda trata as pessoas assim, tirou ela do projeto. Entrou outra moça lá que foi fazer parceria com o Paulo Vieira. Então você imagina, ela já achava que ele tinha tirado ela do GNT, agora ela acha que tiraram ela também do Fora de Hora. Então, se estava pé da vida, tá o triplo, tá o dobro agora, tá muito brava, porque perdeu tudo. Sem olhar para si mesmo e ver que o problema, na verdade, era ela. Essa é a verdade. Ela sai desse projeto e aí acontece o que eu acho mais grave, eu como chefe, que já fui da Folha. Quando ela fica fora do projeto e o projeto depois vai entrar no ar, as pessoas ficam começando a pensar assim? Como roubaram o projeto da Dani Calabresa, o Furo MTV? Como? Não é possível, como ela não está nisso, enfim. E ela fica retweetando esses posts. Ou seja, ela está corroborando o que as pessoas estão chamando a Globo de plagiadora. Não, plagiou o projeto da Dani, plagiou o Furo MTV, sem ela esse projeto não existe, você entende? E ela vai reproduzindo. Eu, como chefe, aí eu já tinha demitido ou afastado no meu departamento, mas o Marcelo Adnet não faz nada disso, não denuncia nada disso. E tem um problema grave nisso, porque o projeto do Furo MTV não é da Dani Calabresa. Não é. O projeto da Dani, o Furo MTV, é uma cópia mal ajambrada do Update Weekend, do Saturday Night Live,
lá de 95, 94, muito velho, que foi o quadro que tornou a Tina Fey e o Jimmy Fallon conhecidos mundialmente. Então ela também estava corroborando a Dani Calabresa, como se o projeto é dela, roubaram meu projeto. Mas não tem projeto nenhum. O Fúria MTV não é dela. Eu já olhei até, inclusive, tem pessoas que assinam como criadoras do Fúria MTV, ok, outro cenário, outra luz, não sei o quê. A essência do programa é o Update Weekend e ponto. Não tem nenhuma novidade disso. Então ela também, Calabresa, não poderia ficar retweetando isso. Isso é um desrespeito, sabe? Insubordinação. A Globo deveria ter tomado uma atitude sobre isso. Mas enfim, está magoada, fez tudo isso, ela continua fazendo os papéis dela na escolinha, etc. E aí vem a última bomba. Desculpem, esse vídeo é um pouco longo, mas não tem jeito. Vem a última bomba, que é lá para setembro, outubro, quando ela e o Márcio Smelling trocam o último e-mail, porque daí entrou, ela achou que não ia sair do Fora de Hora. Quando ela vê que ela é afastada, ela fica furiosa. E aí, no final do ano, lá para setembro, ela fica sabendo que ela também não vai mais apresentar o especial de fim de ano chamado A Gente Riu Assim. Porque no ano anterior ela tinha apresentado o Quadrinê. Ela está cheia de quadro nesse programa, ninguém tirou os quadros dela, mas ela ficou sabendo que ela não ia apresentar o Merlin. Porque a pessoa está difícil, é aquele funcionário difícil que está em uma fase e fica longe, não fica, sabe, amolando os outros ou tratando mal os outros. E é exatamente aí que ela vai acusar isso. É exatamente nesse momento, juntou tudo. Juntou 2016, GNT. Juntou janeiro de 2019, perdeu Fora de Hora. Junta outubro, setembro de 2019, está fora da apresentação do A Gente Riu Assim. E aí que ela vai acusar o Márcio Smelling de assédio moral. Moral. Falou que ele estava prejudicando a carreira dela. Então vejam, se ela tivesse feito só isso, eu pessoalmente, por tudo que eu investiguei, consideraria errado, absolutamente errado, porque ela não está se tocando, não está se enxergando no espelho, mas legítimo ela ir reclamar, porque ela estava tão envolvida com depressão, com a separação e perder os papéis, que ela achou realmente que o Merlin tinha prejudicado ela, e ela vai lá fazer essa denúncia de assédio moral. E aí é quando surgem as outras mulheres que estão aí na playlist, que eu conto toda a história daquela que pede a lingerie para ele e fala que teve sexo consentido, da ex-namorada que gosta de se masturbar na cara dele, e as outras, a Bárbara do Vivier, que era amante dele e tinha que dar uma desculpa porque o marido flagrou, enfim, tudo isso junta, e aí elas começam a insistir para a Dani Calabresa acusar o Márcio Smelling de assédio sexual. E eles trocavam flertes que começaram primeiro depois que acabou o casamento dela, ou que já estava acabado, né? E por causa dela, foi ela que mostra nudes para ele numa festa na casa de um diretor da Globo, Mauro Faria, se não me engano. E é lá que ela mostra os nudes para ele. Depois ela acusa ele de ter arrancado o celular dela da mão para ver os nudes dela e fazer comentários, veja a palavra, lascivos. Só que nas mensagens que eu mostro ao longo desses 2 anos, ela mesmo conversando com ele sobre os nudes, ela fala, eu mostrei sem você pedir. Tá vendo? Então vejam só isso. Então começou com os flertes, e aí trocavam, e ela jogava charminho, ele jogava charminho, mas assim, nunca tiveram nada, só vão trocar beijos lá em 2017, naquela festa do Zorra. É comprovado que eles trocaram beijos pela própria Calabresa, mensagem, por testemunhas que viram também. Vejam bem, ela está confirmando. E aí é isso que acontece, gente, porque daí junta um monte de mulheres que estavam com ódio dele. A dona Verônica Debon, que foi chutada do relacionamento depois de 1 ano. A Calabresa, que estava com ódio dele, porque achou que ele tirou todos esses programas dela. A Bárbara do Vivier, porque queria arrumar uma desculpa para dizer que não, mesmo tendo caso com ele por 7 anos, que ele assediava, né? Mas a gente já tem umas matérias, mensagens horrorosas sobre essa parte, porque é muita mentira, né? Da dona Bárbara. É um horror, é vergonhoso. Mas ninguém acreditou que ele teria tanta mensagem, né, também. Então, bom, vão ter que pagar por isso.
Enfim, tudo isso aconteceu e aí surge a denúncia. É assim que nasce a denúncia de assédio sexual contra o Márcio Smelling. Ele era incômodo, já falei isso outra vez, olhem o vídeo anterior, que ele é galinha, mulherengo, que dava em cima, que sai, mas tudo que tem ali é consentido. Deve ter sido chato, ele mesmo diz que é invasivo, deve ter sido um mala. Eu não suporto gente mulherengo, amigo mulherengo eu não tenho, por exemplo, porque eu acho incômodo, desde criança isso, desde moleque eu detesto isso. Então, eu acho que ele pode ser um mala, mas não é isso que está no caso. O que foi mostrado pra gente é um monstro predador sexual. Então, uma coisa é o cara ser galinha, uma coisa é as mulheres jogarem charme para ele e terem caso com ele e afirmarem que trocaram beijos com ele, ou que transaram com eles, ou mandar mensagem pornô para ele, ou convidar para ir viajar para as montanhas com ele, né? Ou pedir lingerie, isso é uma coisa. Outra coisa é um monstro sexual. Então, por isso que esse caso é escabroso e assustador. Então, essa é a minha opinião. Por que a Dani Calabresa fez isso? Porque ela estava passando uma fase horrível da vida dela. E por causa do próprio ego, ela não percebeu o quão insuportável ela estava sendo. Ela não percebeu que não tinha nada a ver com o Márcio Smelling, ela ser barrada para ir na GNT, que aquilo era do DA. E depois ela não percebeu que ela estava tão chata que não ia trabalhar nem no Fora de Hora, nem na apresentação do Agente Rio Assim. Curioso, depois que ela acusa o Márcio Smelling no compliance da Globo, tanto de assédio moral, assédio sexual, ela continua trabalhando no núcleo, fazendo todos os papéis que ela estava fazendo, não mudou absolutamente nada. Inclusive outras mulheres que vão acusar ele depois estavam dando toda a força para ele quando surge a denúncia. Que ele era inocente, que ele não tinha culpa de nada, que ia sair dessa. E depois algumas dessas mulheres estavam lá na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher ou a ouvidoria do Ministério Público acusando ele de assédio sexual. Então é isso, gente. Vejam todos os meios, tem aqui embaixo fotos, etc., dessa reportagem. Eu agradeço que vocês tenham paciência, é um caso muito difícil, por isso que o vídeo às vezes é longo. Mas temos muito mais coisas sobre esse caso, está em andamento, ela foi convocada pela própria defesa dela a depor novamente, acho que em abril, a Dani Calabresa. Apresentou outras mensagens, parece que tem mensagens dela para a mãe, reclamando até dele, falando, nossa, que chato, que mala, a mãe falando, né, não dá trela, enfim. Mas tem outras coisas, tem vídeos, tem áudios, porque eu até mostrei uma época antes de terminar aqui, eu mostrei um tempo atrás um áudio dela, no dia que o Márcio Smelling é promovido a supervisor do humor da Globo, que ele vira o chefe, ela manda um áudio para ele, e em vez de dar parabéns para o chefe, que agora é chefe mesmo, ela detona o Bruno Mazeu, chama ele de um monte de maconheiro, cachaceiro, enfim, essas coisas. E as pessoas, muita gente fala assim, você não tem direito de mostrar esses áudios, que já tinham sido mostrados. Eu acho que é relevante sim para o caso. É relevante também mostrar depois mensagens que ela manda para outras pessoas, falando de outras pessoas. Por quê? Porque isso mostra o modus operandi da personalidade da pessoa. É uma pessoa que só fala mal, sabe? Elogia o Smelling na frente, acusa ele por trás. Bruno Mazeu é o queridinho, por trás não é. Entende? Tem outras coisas até mais, sabe? Por exemplo, Sininha de Paula fez esse convite para Dani Calabresa, eu tenho certeza, para ajudar a Dani Calabresa, que estava mal, sabe? Vamos levantar a bola, sabe? E tem um dia que a Sininha de Paula posta aí no Instagram uma foto de biquíni, e a Sininha de Paula é uma mulher bonita, mas não interessa a idade da pessoa, ela é bonita, sempre foi. E a Sininha posta uma foto aí de, não sei se de biquíni ou de lingerie, e a Dona Calabresa escreve tirando sarro da mulher que estava tentando ajudar ela. Então, essa história de, e Márcio Smelling não é santo. Não, que a Calabresa é fazer um negócio desse. Se ela tivesse acusado ele só de assédio moral, eu compreendia. E aí, culpa da Globo também, que não encerrou tudo isso lá atrás, né? Dona Globo ainda vai ter um programa só sobre ela. Gente, desculpem o áudio longo, o vídeo longo, eu volto em breve com mais casos, tá bom? É chato esse caso, é doloroso, cansa, mas eu vou até o fim, tá bom? Beijos, gente, obrigado.
Caramba.